A hora de recebermos, como fazemos todas as quartas-feiras, o advogado Ramon Carvalho para tirar as suas dúvidas jurídicas. Você que assiste Fala Cidade, pode fazer pergunta agora. Qualquer dúvida que você tenha sobre direito do consumidor, direito da família, direito previdenciário, direito civil, é o quadro Fala Direito. Vamos lá então. Para responder as perguntas, o especialista Ramon Carvalho está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Ramon. Muito boa tarde, Cacá Barbosa. Muito boa tarde ao espectador. Privilégio, como sempre, todo meu. Obrigado, um abraço também para você. Obrigado por ter vindo. Vamos começar sobre uma pergunta com uma pergunta sobre auxílio emergencial. Vamos ouvir. Eu trabalho como empregada doméstica. Eu tenho direito ao auxílio emergencial? E aí, doutor Ramon? Não tem direito ao auxílio emergencial que foi configurado para fins de quem está desempregado. Nesse caso específico, se você está trabalhando como empregada doméstica e sua patroa mandou a informação para o E-Social de que você está regulamentado e está com carteira assinada, você vai receber o BEM, que é o auxílio emergencial para quem está empregado. Então, nesse caso específico, você não terá direito ao auxílio emergencial. Então tá aí, tá explicado. Luzinete, no Valentina de Figueiredo, pergunta o seguinte. Ela diz que trabalha numa empresa com carteira assinada, em média 10 horas por dia, de segunda a sábado. Há 8 anos, mas ela não recebe hora extra e nem pode tirar as folgas integrais porque não tem funcionário disponível para substituir ela, não tem um folguista. Então ela está acumulando. O que ela pode fazer? Olha, nesse caso específico, Cacá, a recomendação que se dá para ela é que ela procure a Justiça do Trabalho para que veja valer o pagamento de suas horas extras. Procure o patrão dela primeiro, inicialmente, tentar chegar numa resolução, num acordo, mas, via de regra, ela teria direito aí a 2 horas extras todos os dias, além das horas extras completas do sábado, que só pode trabalhar 4. Então, dariam o quê? 2 vezes 5, 10, com o sábado mais 4, 14. Isso dá na faixa de 10 anos de trabalho, uns 11 mil reais de hora extra. Então, ela teria que procurar, de fato, a Justiça do Trabalho para ver valer. Até porque eu acredito que pelo tamanho da demanda, o valor fica bem mais alto. Inclusive, pelo fato de ela não ter alguém para substituir e, assim, não tem forma mais educada de falar. Há problema da empresa. A empresa tem que arrumar uma forma de lhe conceder essa folga e de proporcionar o seu direito da hora extra. Então, procura o Ministério Público do Trabalho, formaliza uma denúncia contra a empresa ou tenta falar com ela para diminuir a jornada de trabalho e te pagar as horas extras que já foram vencidas. Olha, você quer mandar pergunta? Você pode mandar sua pergunta agora para o nosso WhatsApp, está aqui no cantinho de cima aqui da tela, 98193... Não, está aqui. 981930808, está lá no cantinho, tá em cima do doutor. Está em cima do doutor. 981930808. Você manda a sua pergunta agora, eu leio aqui no ar a pergunta para o doutor Ramon. E do outro lado, agora assim, deste lado de cá, tem esse QR Code que vai direto para o Instagram, não é isso? Vai para o Instagram do doutor Ramon. E aí, se não der para fazer a sua pergunta no ar, aqui na TV, você manda a sua pergunta para o doutor Ramon, ele responde, não tem a menor dificuldade para isso, tá bom? Tem mais uma pergunta. Uma pessoa trabalha numa empresa comercial no centro da cidade. Como todos os vendedores, ela deve ficar em pé durante todo o expediente, no mínimo 8 horas, menos no horário de almoço, tá certo? Olha, tá certo. A sua posição é de vendedor. Se a posição de trabalho de vendedor, infelizmente, não permite que você sente, isso não chega a ser uma violação dos seus direitos trabalhistas. Agora, de fato, tem que se analisar se as condições, no geral, do seu trabalho são corretas de se trabalhar ou não. Mas, pelo fato apenas de ficar de pé, isso não chega a ser um problema. Se você analisar bem, tem muita gente também que trabalha, por exemplo, na lavoura, trabalha em outros setores da economia, que ficam até em pé, no sol quente. Tem gente que trabalha, por exemplo, como gari, varrendo a rua e passa 8 horas varrendo a rua o dia inteiro. Então, ficar em pé por si só não é um problema. Olha, tem mais uma dúvida, tem um videozinho, vamos ver. Olá, doutor Ramon, muito boa tarde. Eu me chamo Wellington Souza, eu trabalho com a entidade esportiva. Eu queria saber do senhor o que é que a lei fala sobre a contribuição, sobre a lei do esporte, né? A lei de incentivo ao esporte. Como pode ser captado esse tipo de doação? E aí, doutor Ramon? Muito boa pergunta, meu amigo Wellington. Inclusive, amigo pessoal meu, mandou uma perguntinha, botei para cá. Mas essa questão é a seguinte, existe uma regra de incentivo a qualquer tipo de plataforma desportiva ou desportiva nesse sentido, que qualquer empresa, qualquer pessoa física que seja pagadora de imposto de renda pode fazer doações para fomentar o esporte, fomentar esse setor do país e vai ter um abatimento no imposto de renda até o limite de 6% dele. Então, assim, na prática, para quem está doando, sai elas por elas, não acaba gastando nada e acaba ajudando aos times, aos pequenos usuários do setor, para que possam ter esse fomento
o fomento na atividade. Muito bem. Tem muita gente mandando pergunta aqui de áudio. Se puder escrever, mandar pergunta por escrito, ajuda muito a gente, tá bom? Aí a gente coloca no ar aqui sua pergunta. Técnica de enfermagem trabalha em hospital público há alguns anos, sem matrícula na administração pública, sem nenhum registro. Cumpre plantões, recebe salário mínimo, sem auxílio transporte. A refeição é fornecida pelo hospital. Não recebe adicional de insalubridade, nem 13º, nem férias. Nem tem férias. Nada. É o salário mínimo e nada mais. É o famoso codificado, só tem dever a cumprir como se fosse funcionário. Como é que pode garantir esses direitos, doutor Ramon? Olha, normalmente as prefeituras contratam essas pessoas com a questão do contrato temporário. Usa do contrato temporário para formalizar, mas isso na prática é tudo balela. Você tem direito sim a 10º, tem direito sim a férias. Pô, vai trabalhar no hospital, certamente terá direito à insalubridade, então não há problema. Mesmo que você esteja trabalhando para alguma prefeitura, seja de João Pessoa, de Baía de Cabedelo ou de Santa Rita, você pode ir para a Justiça Comum, requerer que seja pago e devolvido todos esses valores que foram confiscados, por assim dizer, de forma indevida. Não é pelo fato de você trabalhar para a prefeitura que você não tem direito trabalhista. A prefeitura vai sim dever igualmente, inclusive com depósito de FGTS e tempo de contribuição também do INSS. Nesse caso específico, procura um advogado de sua confiança ou procura a Defensoria Pública e com certeza seu direito vai ser assegurado. Boa tarde, trabalho de carteira assinada, posso ter o MEI? Pode. A questão é, qual é o teu MEI e para qual você está trabalhando carteira assinada? Se você tiver compatibilidade de horário, você pode ter o MEI. O MEI, na verdade, é uma empresa privada, que é sua, que você pode realizar determinado tipo de serviço para qualquer pessoa. Você pode ter, por exemplo, uma MEI como costureira e fazer isso fora do seu horário de trabalho. Se você tiver disponibilidade de horário, sem problema nenhum, pode ter a MEI, não traz empecilho nenhum. Inclusive, você vai ter 2 contribuições mensais, uma pela MEI e outra pela tua carteira de trabalho normal. É até uma coisa muito boa para a sua aposentadoria, já que a gente está vivendo nesse regime de 86,91, que é absolutamente agressivo para quem trabalha. Doutor Ramon, queria tirar uma dúvida. Tive um divórcio complicado, ganhei a guarda da minha filha e faz uns 5 meses que a mãe não paga pensão, porque ela está desempregada. O que é que eu posso fazer nesse caso? Olha, você tem que pedir a revisional da pensão de alimentos. Agora a questão é, a pensão de alimentos normalmente ela incide numa porcentagem do salário. Se ela está desempregada, isso significa dizer que você tem uma porcentagem sobre 0. O que quer dizer que você não vai receber nada. Então você tem que de fato colocar na justiça de novo para revisionar essa pensão. Agora, nesse caso específico, o juiz provavelmente baixaria essa pensão. Agora, lembrando, a pensão por alimento sempre parte do princípio da possibilidade versus a necessidade. Se sua esposa, no caso que lhe é devedora da pensão, não tem mais a possibilidade, infelizmente não há o que ser feito. Você tem que ver sempre com o juiz de família o maior interesse da criança. Você pode agora, de outra mão, tentar conseguir essa pensão dos pais dela, do que chama de a pensão dos avós. Se os avós tiverem condição financeira, você pode pedir que essa pensão seja redirecionada para os avós, o que resolveria o problema da criança especificamente. Vamos lá, pergunta sobre direito do consumidor. A Daniele Rocha pergunta o seguinte: a filha ganhou uma cama de casal. Eu acho que é a mesma pergunta que chegou aqui. A mesma pergunta que chegou aqui. A cama de casal ela ganhou e quebrou com menos de um mês. Ela disse que foi na loja, não trocou por outra, recorreu ao Procon, pediu o dinheiro de volta, mas o dono da loja ficou de dar uma cama nova e não deu. E agora alega que faliu. Resultado, ela está dormindo no chão. E agora? E agora a regra básica do Código de Defesa do Consumidor, artigo 18. Se o produto não veio com todos os itens, com todos os acessórios, com todas as promessas que foram feitas, você pode ir para a justiça, nesse caso específico, para o juizado, e pedir que seja, de fato, uma ordem constritiva judicial para que se execute. Ou seja, o juiz vai determinar que seja devolvido a você o valor da cama e provavelmente até uma indenização por dano moral face ao descumprimento. Existe, inclusive, Cacá, uma determinação que é o dano moral como forma punitiva pedagógica, que ele é dado para o autor como forma de punir a empresa pelo comportamento lesivo ao consumidor. Então, minha recomendação é procura um advogado de sua confiança, o juizado, para fins de valer seu direito. Simples. José do Geisel pergunta: servidor público pode ter... Eu acho que ele quer dizer MEI aqui. Né? Ele botou uma MEI, eu acho que o corretor do celular não deve ter ajudado. Acho que é MEI. Servidor público pode ter MEI? Qualquer pessoa pode ter MEI. O MEI ele é uma opção do governo para que você possa constituir empresa individual para fins de prestar serviço, contanto que você venda menos que 60 mil por ano. Independente de você ser servidor público ou já ter outra empresa, ou já ter... Aliás, outra empresa não, desculpa. Se você já tiver outro emprego ou servidor, não tem problema. A questão tem que ver se há apenas uma incompatibilidade pela questão do horário ou pela questão de contrato. Se houver no teu contrato de serviço que você não pode ter empresa, por exemplo, a advocacia
por exemplo, não permite que você tenha empresa como gestor. É uma vedação que a gente tem no Código de Ética. Mas se você não tem essa vedação pelo fato da tua empresa, não vai ter problema nenhum. Pode abrir a MEI e pode ser servidor público, não tem problema nenhum. Tem uma onda agora em... Aí é uma pergunta minha. Tem uma onda agora em salão de beleza que está contratando... Eu vejo direto. Contratando manicure, pedicure, cabeleireiro, profissional de beleza no geral. Bastante. Mas está fazendo a história do MEI, em vez de assinar carteira. Isso está certo, doutor? Isso aí já é diferente. Isso daí é, na verdade, fraude contra a regulamentação trabalhista, que os donos de salão contratam os cabeleireiros por intermédio de uma MEI para ficar como se fosse um contrato de prestação de serviço entre duas empresas diversas, porque nesse caso específico você estaria sonegando o 10º, as férias, o aviso prévio, estaria sonegando o FGTS e o INSS. Então isso, na verdade, Cacá, não só está errado, como está terminantemente errado. Isso é uma violação, é uma fraude à regulamentação trabalhista e qualquer cabeleireiro ou manicure, ou qualquer outra profissão que sair de uma relação de trabalho dessa pode, de fato, ir para a Justiça do Trabalho e pedir para que tenha a sua carteira de trabalho assinada com o pagamento de todas as verbas que eu acabei de mencionar, para que possa ter seus direitos também assegurados. Isso aí é terminantemente proibido, inclusive incorre em multas altíssimas pelo Ministério do Trabalho, Cacá. Tem mais uma aqui que chegou, de Bari. Minha filha recebia normal auxílio emergencial. Na terceira parcela bloquearam. Depois só recebeu 300 e era de 1.200. Qual a solução? A única solução nesse caso é você ir para o Juizado Especial Federal, tentar descobrir por que deu errado. Você tem que entrar com a ação contra a União Federal para fins de entender por que houve o corte do seu benefício. Via de regra, se você estava sendo beneficiado e cortou, é porque deve ter havido algum cruzamento de dados entre a Receita Federal, a Junta Comercial, ou com os órgãos de classe, como o OAB, como o CRA, CRM, que informou que você estava fora dos requisitos para que aferisse o benefício do auxílio emergencial, e provavelmente nesse cruzamento você perdeu. E se houver de fato esse cruzamento, pode ter certeza que você ainda vai ser cobrada pelos meses que você recebeu. Então, você tem que avaliar de fato se você é beneficiário do auxílio emergencial ou não, antes de ir para a Justiça Federal. Mas se você acredita que faz parte de todos os regulamentozinhos, ou seja, isento de imposto de renda, contribuía como contribuinte facultativo, como MEI, ou fazia parte do CAD único, você pode ir para a Justiça Federal que você vai ter seu auxílio emergencial assegurado. Não tem problema. Agora, se você de fato não tem, estava recebendo de forma indevida, minha recomendação é você procurar a Caixa Econômica ou procurar a Receita Federal para fins de devolução do auxílio, até porque pode incorrer em diversos crimes fiscais por conta disso. Tem pergunta agora, tem dúvida agora. É o áudio, é, Ivani? Áudio, vamos ouvir. Meu nome é Paulo. Eu queria saber, eu trabalhei 1 ano e 3 meses na farmácia. Eu queria saber se eu tenho direito à insalubridade. E aí, doutor? Não tem. O trabalho que é realizado no âmbito das farmácias não tem direito à insalubridade, porque, de fato, você não tem contato com nenhum tipo dos elementos que são necessários para o deferimento. A única pessoa que ganha, de fato, a insalubridade na farmácia é o farmacêutico, porque ele, de fato, é o único que tem a capacidade técnica de manipular os medicamentos ou de aplicar esses medicamentos que podem ser aplicados em farmácia. Então, pode ficar tranquilo, nesse caso específico, você não tem direito à insalubridade. Tem mais uma aqui, é uma dúvida, ele mandou áudio, vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui no WhatsApp. Olá, doutor, advogado Ramon. Eu gostaria de saber, a pessoa trabalha 6 meses clandestino, sem receber passagem de ônibus, sem receber nada, só o salário. Se eu tenho direito a algo, queria saber disso. Deveria ter direito, né? Tem direito, né? Na verdade, tem você direito, né? Depois da sua demissão, você tem 2 anos para procurar a Justiça do Trabalho. Mas você vai ter direito a absolutamente tudo. Você vai poder assinar sua carteira, vai ter direito aos auxílios de transportes retroativos, principalmente se trabalhar no comércio. Determina o pagamento de R$40 e alguma coisinha semanal para fins de pagamento de vale transporte. Vai ter direito, inclusive, ao FGTS, INSS, férias, 10º proporcional, porque provavelmente você também não teve uma rescisão do contrato de trabalho, além das multas pela não assinatura da carteira de trabalho no tempo aprazado, no tempo correto. Então, pode procurar um advogado de sua confiança ou procurar o TRT, que você vai ter assessoria para isso daí fácil. É uma causa que qualquer advogado vai pegar sem pestanejar. Tem uma aqui que chegou no WhatsApp que eu acho que é dúvida de muita gente, porque isso acontece com a maior facilidade do mundo. Ela diz o seguinte: meu tio financiou um carro no meu nome, só pagou 4 parcelas, não quis pagar nem devolver o carro para a financeira. E o carro já está em busca e apreensão. Como faço para conseguir devolver o carro, sendo que o meu tio não quer me devolver?
Olha, nesse caso específico, como não existe um acordo para que seja realizado entre você e seu tio, você tem que ir numa delegacia de polícia, formalizar um boletim de ocorrência no sentido de que o seu carro, porque o carro de fato é seu, não é dele, está fora do seu poder, para que a polícia militar tente recuperá-lo. E caso isso não acontecendo, você tem que entrar com ação na justiça, pedindo a mesma busca e apreensão do veículo, para que você possa pedir o resgate dele e a devolução para a financeira. Lembrando, nesse caso específico, você vai ficar com o saldo devedor bem elevado, uma vez que esse carro seja devolvido, ele vai para leilão e vendido num preço bem pequenininho. Então, essa é uma recomendação até que a gente faz, que hoje em dia, ser fiador, financiar veículo para outra pessoa, ser avalista, tem que ser uma decisão de muita sabedoria, com muita paciência. Muita coragem. E de muita coragem, porque ainda mais com a incerteza que a gente vive hoje do comércio, da economia, que ninguém mais tem tanta certeza de como tá funcionando tudo. Então, assim, minha recomendação é que você procure uma delegacia de polícia, formalize o boletim de ocorrência e tente buscar o carro para que você devolva. E para a população não seja fiador, não seja avalista, não financie carro para ninguém, a não ser que seja alguém de sua muita confiança, um esposo, um pai, uma mãe, alguém que você de fato... E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. Tem uma dúvida de direito de família agora. O rapaz tem um filho de 3 anos, mora com ele desde os 9 meses de vida, só que a guarda não está oficializada e a mãe do menino é hostil. Como resolver esse conflito? Olha, como a mãe do guri é hostil, não tem outra solução a não ser você procurar, de fato, uma vara de família para formalizar a guarda da criança. Se a mãe dele tivesse como chegar num acordo com você, poderia formalizar um simples documento, ia no cartório e assegurava tudo tranquilo. Como existe uma hostilidade por parte da mãe, teria que ir para a vara de família e chegar num acordo sobre a guarda, provavelmente seria uma guarda compartilhada, com finais de semana revezados. Mas nesse caso específico, só a justiça para resolver. Para a gente finalizar aqui, cadê aqui a pergunta? Perdi aqui, chegou tanta mensagem. Cadê aqui? Pronto, tá aqui, ó. Boa tarde, trabalho numa empresa há 6 anos, no regime de carteira assinada. No ano de 2016, fui mandado da filial para a matriz. Na filial com cargo de encarregado, na matriz supervisor, durante 2 anos e 5 meses. Fui devolvido para a filial, retomando o cargo de empregado. Fui questionar o RH sobre a mudança de função, me falaram que a função de encarregado e supervisor são compatíveis. E tem um atenuante. Enquanto estava na matriz da empresa, pediram minha carteira de trabalho para registro de função. E fui surpreendido com a notícia que minha carteira foi extraviada. Via BO, para poder tirar outra carteira. O que fazer? Bom, a história é moída aí. Nesse caso específico, veja bem, você não pode ter seu salário diminuído depois de ter entrado na empresa. Então, se você foi devolvido para a função de supervisor, tem que avaliar se houve diminuição do teu salário ou não. Se não houve diminuição do salário, não tem problema em relação a você mudar a função na carteira. Em relação à perca dessa carteira, você tem que procurar a Justiça do Trabalho, de fato, para ver seus direitos serem efetivados, porque isso gera dano moral. A carteira de trabalho é um dos elementos constitutivos de prova de trabalho importantíssimos, inclusive tem que ser guardada por toda a vida. Nesse caso específico, independente de ter se perdido por extravio, isso necessariamente vai ter um custo para a empresa, pelo fato de ter extraviado para você. Mas a minha recomendação no momento é que você procure o INSS e guarde como forma de comprovar a sua relação de trabalho um extrato de todas as suas contribuições para que você consiga comprovar seu tempo de contribuição igual você tinha na carteira. De outra forma, quando você tentar se aposentar daqui a uns 20, 30 anos, você não vai ter como comprovar que houve nenhum tipo de contribuição. E é até bom você pegar esse extrato, porque você verificando como ele está, você ainda pode procurar as empresas que você trabalhou para tentar efetivá-los. Coloca o WhatsApp na tela para eu explicar uma coisa aqui. Olha a quantidade de perguntas que chegam aqui para o nosso WhatsApp 981930808. O tempo do quadro encerrou, eu não tenho tempo para fazer todas, mas eu vou prometer a cada telespectador que mandou pergunta, eu vou encaminhar para a produção, vou encaminhar para a nossa produção, para a nossa querida Ivani Leitão, para essas perguntas virem nos próximos programas. Se for uma questão mais urgente, você entra no Instagram do Dr. Ramon. Qual é o endereço, o nome lá no Instagram? carvalhoecazuza.adv. Pronto. Ou então, você vem aqui, ó, tem esse QR Code. Tá desse lado, gente? Não, tá desse lado aqui. O QR Code tá aqui. Você pega a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, você vai direto para o Instagram. Aí você manda sua pergunta, manda sua dúvida para o Dr. Ramon. O Dr. Ramon Carvalho responde todas as perguntas sem nenhum problema. E quarta-feira ele está de volta aqui. Dr. Ramon, obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Cacá Barbosa, pela oportunidade, pela TV Band. E muito obrigado ao espectador também pela audiência. Valeu, doutor. Um abraço para você.